O relatório de hoje é dividido em 3 sessões. A primeira será a análise da qualidade de soldas pontos ao variar seus parâmetros. A segunda será uma demonstração de uma máquina de corrente contínua. É uma TEC autorregulável. E a terceira parte será uma observação e quantificação dos métodos de união presentes nas carrocerias automotivas. Para o entendimento da primeira e segunda sessão, é necessária a compreensão do fenômeno que permite a existência da solda por resistência. Nela, eletrodos pressionam as chapas, seguindo-se da passagem de uma corrente elétrica. Pela existência de resistências no sistema, surge um aquecimento por efeito Joule. Aquecimento proporcional à resistência da região, causando a fusão parcial das chapas na região entre os eletrodos e soldando uma a outra. O calor gerado pelo efeito Joule é calculado a partir da resistência vezes o quadrado da corrente, integrados ao tempo. Assim, os parâmetros de soldagem são o tempo de soldagem, a corrente e a resistência. Mas como as resistências das chapas são dificilmente alteradas, varia-se a resistência de contato do sistema, fazendo com que a terceira variável seja a pressão entre os eletrodos contra as chapas. Esses fatores modificam a força da solda, a formação do splash e a forma dela. Para grandes aquecimentos, parte do material é expelido em forma de gotas. Para forças grandes, surgirá indentações mais profundas e diâmetros nos pontos de solda, chegando a pontos críticos em que, para maiores forças, o diâmetro irá diminuir devido a muito splash, ou diminuirá demais a espessura da chapa. Visto esse panorama do processo, agora vamos adentrar em si no experimento. Para ele foram definidos a redução percentual crítica da espessura como 20% da inicial, e o diâmetro de ponto de solda mínimo 4,2 vezes raiz da espessura. O objetivo do experimento feito em sala de aula foi a determinação de uma região recomendada para se soldar, em um gráfico corrente por tempo de soldagem, e analisar a influência de cada parâmetro. Além disso, gerar um gráfico de corrente por diâmetro do ponto, comparando os resultados de cada pressão para cada tempo de soldagem. Foram definidos 2 tempos de soldagem, calculados em número de ciclos, 15 ciclos e 25 ciclos, 2 pressões de eletrodos, 3,5 bar e 5,5 bar, e 6 potências em percentual de potência máxima da máquina, que através de um amperímetro foi medido a corrente no processo. A seguir, apresentaremos os passos para o experimento. Medição de chapas para seleção, lavar e secar, cortar a chapa no formato do corpo de prova, soldar com uma das 24 variações de parâmetros, medição das indentações, rompimento da ligação e medição dos diâmetros nos pontos. Nas imagens a seguir, é interessante ressaltar 3 informações. A primeira é a presença de uma chave que alterna entre as soldagens e ajuste, que define se ela irá ou não passar corrente pelos eletrodos. A segunda é o aumento do splash, ao aumentar a potência. E por último, um aluno se queimando com splash. Pela análise dos dados, é possível observar que para maiores tempos de soldagem, menor será a corrente necessária para gerar o mesmo diâmetro no ponto de solda, comportamento contrário à pressão, que para menores pressões será uma corrente de soldagem menor para gerar o mesmo diâmetro. Resultado esperado, visto que o calor gerado pelo efeito Joule seja proporcional à corrente ao quadrado vezes a resistência integrados ao tempo, e com maiores pressões, menor será a resistência do sistema. É possível observar algumas discrepâncias nos dados, devido ao método de separação de solda e ao método de medição das indentações e diâmetros dos pontos. Dando início à segunda sessão, foram feitas demonstrações do funcionamento da Elmatec. Essa máquina calcula a distância entre os eletrodos e a resistência do sistema. Em seguida, acessa o banco de dados e passa uma corrente suficiente para soldar o material que foi calculado. Com ela, é possível soldar diferentes números de chapa, materiais e espessuras sem a necessidade de programá-la.
terceira seção do relatório, é importante saber que a carroceria é feita majoritariamente de aço e o conhecimento de algumas propriedades certas dos métodos de união. Primeiramente, iremos apresentar rapidamente cada um dos métodos e em seguida sua aplicação na carroceria. Foram encontrados 6 grandes tipos de união: soldas a arco elétrico, processos especiais, soldas por resistência, brasagem, união mecânica e colagem. As soldas a arco elétrico são MAG, solda em que ocorre a deposição de um arame de fusão com a fusão do material base. MIG brazing, solda em que acontece a deposição de um arame, porém não ocorre a fusão do material base. Solda utilizada para união de chapas finas e solda pino prisioneiro, solda em que se fixa a cabeça de um parafuso numa parede de uma carroceria. Os processos especiais são soldas a laser de junta de topo em chapas que depois foram estampadas, solda a laser de junta sobreposta, para contemplar as soldas ponto e laser brazing, brasagem em que com o aquecimento de um laser funde-se o material de união. Este processo permite ótimo acabamento, podendo ser utilizado no exterior do carro. No grupo, as soldas por resistência estão presentes as soldas pontos, na união das chapas e soldas de projeção para fixação de portas e parafusos.